gente, muito bom dia, bom receber vocês e muito obrigada por me receber. Hoje temos aqui uma história que foi encaminhada pela Charlotte Robinson. A Charlotte, ela gosta muito de histórias e ela se lembra de algumas histórias, muitas histórias na verdade, que ela ouvia que a sua mãe contava. De todos os irmãos dela, ela que mais ouviu as histórias que a mãe contava. Tanto que, quando a família quer saber alguma coisa a respeito da história do passado da família, eles perguntam para Charlotte. E a história que ela mais gostava de ouvir era a respeito da sua vovó. A sua avó e o seu avô se casaram no início do ano de 1900. E a vovó da Charlotte estudou até a 8ª série. E isso permitiu que naquela época ela se tornasse uma professora. Ela e o vovô tiveram 12 filhos. E, no caso, a mãe aqui da Charlotte era a filha mais nova desse casal. Quando a vovó teve 6 filhos vivos, porque o primeiro e o quarto faleceram ao nascer, ela procurou uma igreja para que ajudasse ela a criar os filhos. E ela procurava uma igreja que ensinasse a Bíblia de uma forma adequada. Aí ela visitou uma igreja, mas ela percebeu que parece que o filho dela chorava muito ali de dentro, como se tivesse medo, né? Aí falou, não, se meu filho de 4 anos chora como se tem medo desse lugar, eu não vou me sentir confortável em levar minha família aqui. Aí depois um vizinho que foi visitar uma outra senhora, a senhora Buena Moon, tinha falado que ele estava numa igreja, que o culto era no 7º dia da semana, ou seja, no sábado, e que eles ofereciam estudos da Bíblia. Ela não conhecia essa igreja, mas, enfim, ela pegou os panfletos que o Sr. Sears havia deixado e ela, então, depois começou a ler alguns livros de uma tal senhora chamada Ellen White que o Sr. Sears também havia deixado. E interessante que a vovó da Charlotte leu e depois de os livros, né, da Ellen White falou assim, acabei de ver a mim mesma nessa igreja. E aí, gente, assim, ela passou a fazer parte da igreja adventista e ela não sabia como chegar à igreja, ela não sabia dirigir, porque ficava a 16 quilômetros de distância também. Então, com muitos filhos era complexo. O que ela fez? Ela começou a realizar os cultos na sua casa. Ela fazia com que as crianças saíssem pela porta da frente, para fazer de conta que estavam indo para a igreja, e depois entrassem pela porta dos fundos, para parecer realmente que havia um pouco de tempo, inclusive, entre a escola sabatina e o culto na igreja. Ela recolhia a oferta, separava aquele dinheirinho para entregar para o líder da igreja quando fazia a visita para eles. E daí depois os filhos foram crescendo e quando eles estiveram na idade de dirigir carro, então eles levavam a família toda para a igreja de verdade. A Charlotte fala que o vovô dela nunca aceitou as crenças da vovó, mas sempre dizia assim para as crianças, obedeçam a mamãe, porque ela sabe o que é certo. Gente, foi por causa dessa fidelidade, dessa virtuosidade da vovó da Charlotte, que todos os filhos conheceram a Deus, foram fiéis a Deus, inclusive a mãe da Charlotte, e hoje a Charlotte também ama a Deus. O que é mais importante na vida de uma mulher? Que ela tema a Deus, que ela conheça esse Deus, que ela leve seus filhos para Deus. Deus abençoe você. Até amanhã.